A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta as comunicações entre
elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertante nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo, para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquia, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão ao Espírito Santo verdadeiro por estar nesta live. Vamos dar início agora às nossas orações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, glórias, aleluia. Vamos agora fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do Senhor Deus para nos conduzir nestes sorteios dos livros da Bíblia Sagrada e dos rebanhos. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentro dos 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida e espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos. Todos sejam muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer mais uma oração para dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5, e lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas
como as orações do livro de Salmos das Escrituras Sagradas. Senhor Deus, Santíssimo, Tremendo e Todo-Poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @IG1318 37300, e que eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder do sangue do Senhor, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha agora um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora ao sorteio dos rebanhos. Não se esqueça de escolher o número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do rebanho. Hoje de número par, 8, rebanho de número 8 par e rebanho de número 7 ímpar. Vamos ao sorteio do livro. Glórias ao nosso Senhor Deus. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jonas para a meditação, capítulo 3 do livro de Jonas. Capítulo 3 do livro de Jonas contém 19 versículos. Jonas prega em Ninive. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: Disponha-te, vai à grande cidade de Ninive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Ninive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Ninive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda há 40 dias e Ninive será subvertida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 2 par e rebanho de número 1 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. O livro de Obadias contém um capítulo com 21 versículos, que diz assim: Os pecados e os castigos de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadia, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 6 par e rebanho de número 5 ímpar. E o livro sorteado para a meditação do rebanho é o livro de Judas, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor.
Livro de Judas contém um capítulo com 25 versículos. Glórias ao nosso Senhor. A profecia apostólica, exortações. Versículo 17, 18, 19 e 20. Vós, porém, amado, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus o Cristo, os quais vos dizia: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amado, edificai-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 18 par e 17 ímpar. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Glória ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 55 do livro de Isaías. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 55 do livro de Isaías contém 13 versículos. Graça oferecida gratuitamente a todos. Versículo 1, 2, 3 e 4. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinde vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e dos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ou farei uma aliança perpétua, que consiste suas fiéis misericórdia prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 4 par e 3 ímpar. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Mateus, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 7 do livro de Mateus. Capítulo 7 do livro de Mateus contém 29 versículos. Os dois fundamentos, versículo 24, 25, 26 e 27. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a tua ruína. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu irei agora dar um recadinho para vocês das nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas dos dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil.
pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizer em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai e dai-se o vós a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverte medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país. E assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento de fé, religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor. Eu agora irei ler para vocês uma das nossas de mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que vocês todos vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento, que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. E a denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção! Se você ou a sua igreja fala mal deles, isto está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E veja todos os outros vídeos com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor. Oração de número 7. Oração de número 7. Santíssimo Senhor Deus dos Exércitos, que através da ministração da Tua palavra nesta live da Tua igreja virtual, @IG1-318-37-300, estas vidas que estão junto conosco em um só Espírito sejam renovadas e recebam a Sua poderosa transformação e restauração, para serem igrejas vivas do Senhor, com a abundância de boas obras, e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 20, par, e 19 ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro é o livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Glória ao nosso Senhor Deus, gratidão. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Oséias.
E o capítulo é o capítulo 5 do livro de Oséias. Capítulo 5 do livro de Oséias contém 14 versículos, que diz assim: repressão contra sacerdotes e príncipes. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ouve isto, ó sacerdote, escutai a casa de Israel, e dai ouvidos à casa do rei, porque este juízo é contra vós outros, visto que fostes um laço em Mispa e rede estendida sobre o Tabor. Na prática de excessos vos aprofundastes, mas eu castigarei a todos eles. Conheço a Efraim e Israel me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e Israel está contaminado. O seu proceder não lhe permite voltar para o seu Deus, porque um espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro, mais um rebanho de número 16, pá, e rebanho de número 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 11. Capítulo 11 do livro de 2 Coríntios contém 33 versículos, que diz assim: Paulo continua a sua defesa. Versículo 1, 2, 3 e 4. Quisera eu me suportasse um pouco mais da minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas de Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitai espíritos diferentes que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 10, pá, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, pá, e rebanho de número 9, ímpar. Vai meditar no livro de... Só um minuto. No livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos, 28 capítulos. De Atos. Vamos ao capítulo para a meditação do rebanho do livro de Atos. Capítulo 9. O livro de Atos. Capítulo 9. Capítulo 9 do livro de Atos contém 43 versículos, que diz assim: a cura de Enéas, versículo 32, 34, 33, 34 e 35. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, aos quais se converteram ao Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14, pá, e rebanho de número 13, ímpar. E o livro sorteado para o rebanho é o livro de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós, 9 capítulos. Glória ao nosso Senhor.
Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de Amós. Capítulo 8 do livro de Amós contém 14 versículos. A ruína de Israel está perto. Versículo 4, 5, 6 e 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Ouve isto, vós que tendes gana contra necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo a efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolorosamente com balança enganadoras, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendemos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos ao último rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos ao sorteio. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 12 do livro de Romanos. Capítulo 12 do livro de Romanos contém 21 versículos. As virtudes recomendadas, versículo 9, 10, 11 e 12. O amor seja bem hipocrisia, destatrai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverantes. Glórias ao nosso Senhor. Eu irei ler para vocês agora uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 92. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios, mas se padece como cristão. Não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Se primeiro começar por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Essa passagem está escrita no livro de 1 Pedro, capítulo 4, e diferentemente do que é ensinado há século, o apóstolo Pedro não falou para ninguém se chamar de cristão, porque esse é um termo pejorativo criado por pagãos e não possui nenhuma promessa, seja de proteção, prosperidade, nem salvação. E essa palavra só aparece 3 vezes na Bíblia Sagrada, as 2 primeiras sendo usadas por pagãos para ofender os fiéis ao Senhor. Atos 11, 26 e Atos 26 e 28. E a terceira é essa em que o apóstolo Pedro conforta as pessoas que estavam sendo perseguidas e ofendidas por esse título. O que o apóstolo Pedro afirmou nessa passagem é que é melhor ser insultado por causa dos caminhos de Cristo do que por condutas erradas que prejudique tanto aquele que faz quanto o que sofre a ação. Mas se você ou quem você trouxer que provar para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que ao você se intitular como cristão, não está sendo prejudicado e deixando de receber as bênçãos, promessas, recompensas, proteções, galardão e até mesmo a sua vida eterna, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E essa é a denúncia de número 92, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras.
E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 53 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma mensagem, a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos sortear agora mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 8. Oração de número 8. Fortíssimo Senhor e libertador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço que haja a expulsão de toda a obra do mal que estivesse levantando contra a tua poderosa palavra sendo ministrada agora, e que todas essas vidas dos fiéis membros, seguidores e inscritos desta sua igreja virtual recebam a libertação e fortalecimento para serem mais que vencedores, para mais honra e glória no teu santíssimo nome, através do poder do sangue do Senhor Jesus. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agora mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Escritura Sagrada. O livro sorteado agora é o livro de Zacarias, 14 capítulos. E lembrando a vocês que eu estou sorteando, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando na palavra do Senhor Jesus o Cristo. Zacarias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Zacarias. Zacarias, vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 7 do livro de Zacarias. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 7 do livro de Zacarias contém 14 versículos. O jejum que não agrada ao Senhor Deus. Versículo 1, 2, 3 e 4. No 4º ano do rei Dário, veio a palavra do Senhor a Zacarias no dia 4 do 9º mês, que é Quisleu, quando de Betel foram enviados Sarezer e Regem-Meleque e seus homens para suplicarem a favor do Senhor. Perguntaram aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos e aos profetas: continuaremos nós a chorar com jejum no 5º mês, como temos feito por tantos anos? Então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 11 do livro de 2 Reis. Capítulo 11 do livro de 2 Reis contém 21 versículos. Joás ungido rei de Judá. Versículo 4, 5, 6 e 7. No 7º ano mandou Joiada chamar os capitões dos cárceres e da guarda e os fez entrar à sua presença na casa do Senhor. Fez com eles alianças e ajuntou-se-os na casa do Senhor e lhes mostrou o filho do rei. Então lhes deu ordem, dizendo: esta é a obra que é a vez de fazer. 1/3 parte de vós que entrais no sábado fará a guarda da casa do rei, e outra terça parte estará no portão sul, e a outra terça parte ao portão detrás
da guarda. Assim fareis a guarda e defesa desta casa. Os 2 grupos que saia no sábado, todos farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos em mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Gálatas, 6 capítulos. Livro de Gálatas. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Gálatas. Capítulo 3 do livro de Gálatas contém 29 versículos, que diz assim: Paulo apela para a experiência dos Gálatas, versículo 1, 2, 3 e 4. Ó Gálatas insensatos, que vos fascinou a vós outros, entre cujos olhos foi o Senhor Jesus o Cristo exposto como crucificado. Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensato que, tende começado no Espírito, estejai agora vos aperfeiçoando na carne. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Livro de Naum, 3 capítulos. Naum. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos. O cerco é tomada de Ninive. Versículo 1, 2, 3 e 4. O destruidor sobre contra ti, ó Ninive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram os seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila, o aço dos carros do dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, correm como relâmpagos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, Deuteronômio 34, capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Capítulo 1 do livro de Deuteronômio. Capítulo 1 do livro de Deuteronômio contém 46 versículos, que diz assim: a nomeação de auxiliares, versículo 9, 10, 11 e 12. Nesse mesmo tempo eu vos disse: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor, vosso Deus, vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso e a vossa carga e a vossa contenda? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 10. Oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor. Fiel Senhor e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, em teu santo nome eu ordeno que saia agora toda obra do mal, toda opressão ou depressão maligna que estiver trabalhando contra a vida dos fiéis seguidores ou inscritos desta sua igreja virtual, pelo poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, que curtam e compartilham a sua verdadeira palavra que está sendo ministrada através de nós, e todos possam receber a sua abundante paz, graça e alegria. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada.
lembrando a você, para você meditar aí, mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. O livro é de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao sorteio. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicense. Capítulo 4 contém 18 versículos, que diz assim: a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Versículo 13, 14, 15 e 16. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que nos entristecesse com os demais, que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nos os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz, arcanjos, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Tito. Capítulo 3 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim: a obediência às autoridades, a salvação pela graça leva às boas obras. Versículo 1, 2, 3 e 4. Lembra-lhes que se sujeitem os que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordato, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia de inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Livro de Joel, 3 capítulos. Livro de Joel, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. Tocai a trombeta em Sião e dai-vos voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Com a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, da geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chamas que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim de Éden, mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A tua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Levítico, 27 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Levítico. Capítulo 15 do livro de Levítico. Capítulo 15.
Contém 33 versículos. Imundícia do homem e da mulher. Versículo 1, 2, 3 e 4. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: falai aos filhos de Israel e dizei-lhes: qualquer homem que tiver fluxo seminal do seu corpo será imundo por causa do fluxo. Esta, porém, será a sua imundícia, por causa do seu fluxo. Se o seu corpo vaza o fluxo, ou se o seu corpo o estanca, esta é a sua imundícia. Toda cama que se deitar ou que tiver fluxo será imunda, e tudo sobre que se assentar será imundo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro a ser sorteado. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 1 Reis. O capítulo sorteado é o capítulo 8 do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 8 do livro de 1 Reis contém 66 versículos, que diz assim: Salomão traz para o templo a arca. Versículo 1, 2, 3 e 4. Congregou Salomão os anciões de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciões de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima, com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas, e que as fizeram subir. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 75. As leis que continuam na graça. Muita atenção nessa denúncia de número 75, dentre as mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que há 3 leis na Bíblia Sagrada que não foram anuladas pelo Senhor Jesus ou Cristo, sendo elas a lei do Senhor Deus, Pai do Senhor Jesus, a lei do próprio Senhor Jesus e a lei dos apóstolos do Senhor Jesus. Uma das leis dos apóstolos são as classes dos trabalhadores nas obras. E atenção, se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas leis não existiam e que elas foram anuladas na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem de número 38, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois e verifique todas as outras mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença, e lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos e é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Mentalize agora aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Eu irei ler para vocês agora a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de formas erradas. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7.
Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Vamos agora ao sorteio dos números. Mentalize aí agora um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Número 17, vai meditar no livro de Jonas, capítulo 3. Número 16, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Número 20, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1. Número 3, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 55. Número 18, vai meditar no livro de Mateus, capítulo 7. Número 10, vai meditar no livro de Oséias, capítulo 5. Número 14, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Número 1, vai meditar no livro de Atos, capítulo 9. Número 11, vai meditar no livro de Amós, capítulo 8. Número 4, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 12. Número 12, vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 7. Número 9, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 11. Número 8, vai meditar no livro de Gálatas, capítulo 3. Número 13, vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Número 2, vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Número 15, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 19, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Número 7, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Número 6, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 15. E por último, número 5, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 8. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor, ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação, além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos. Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na AIG 1318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Deus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto, protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente,
ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais, até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem os seus salários, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidade e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham as nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de cada um de vocês aqui nesta live. Gratidão ao Espírito Santo verdadeiro por permitir. Gratidão e gratidão por cada um de vocês. Que todos possam ser muitíssimo abençoados. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Meu muitíssimo amém. E aguardo vocês na próxima live. Glórias ao nosso Senhor.